Olá, povo de Deus, oitavo domingo do tempo comum, 2 de março de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 27, de 5 a 8, 1 Coríntios 15, de 54 a 58 e Lucas 6, de 39 a 45. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore, assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Eram tempos de dominação seleucida no século II a.C., com forte imposição cultural dos helênicos, que ameaçavam a identidade do povo de Israel. Nesse contexto, um velho judeu escreveu o livro do Eclesiástico, visando ajudar o povo a não se esquecer de seus costumes e religião. É um texto de perspectiva sapiencial, onde a sabedoria do povo e a verdade da fé, presente na Torá, palavra revelada, servem para elogiar a tradição e dar ao povo alegria por ter sido escolhido por Deus. Hoje o autor nos apresenta alguns ditados populares, onde a sabedoria é passada de pai para filho, partindo da realidade vivida, e com isso o autor visa orientar o proceder do crente no Deus de Israel. Jesus Ben-Sirá, o autor do Eclesiástico, recorre a 3 imagens: a da peneira, que põe à vista as impurezas do trigo; a do forno, que obriga o vaso do oleiro a demonstrar sua excelência; e a do fruto, que revela a qualidade do campo, da árvore. Para ensinar que a palavra revela claramente o íntimo do coração do homem, é possível o homem fingir, enganar, disfarçar, ser ator e encenar determinados tipos de comportamento. Mas a palavra revela-o e põe a nu os seus sentimentos mais profundos. A conclusão é, pois, óbvia. Não devemos deixar-nos condicionar pela primeira impressão ou por gestos mais ou menos teatrais que nada significam. Só a palavra expressa o que há de mais profundo no coração. 1 Coríntios 15, de 54 a 58. Irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso, Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Estamos há 4 domingos refletindo a catequese paulina, que aprofunda o sentido da ressurreição. A questão de hoje perturbava os cidadãos de Corinto, pois preocupavam-se com a salvação plena do ser humano, corpo e alma. A ressurreição que Paulo anunciava contemplava essa curiosidade também, e o apóstolo tenta deixar bem claro que a ressurreição significa a derrota definitiva da morte. O pecado, a escravidão, o egoísmo, a violência, o ódio, aliados da morte, não terão a partir de agora qualquer poder sobre o homem.
A ressurreição de Cristo libertou todos os crentes do medo da morte, pois demonstrou que não há morte para quem luta por um mundo de justiça, de amor e de paz. Lucas 6, 39 e 45. Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Um contexto mais amplo do nosso texto de hoje engloba o Sermão da Planície, com características típicas do gênero sapiencial. São máximas que Jesus possivelmente as tenha usado separadamente, mas que Lucas reuniu aqui como dando continuidade às bem e malaventuranças. Fica claro que a preocupação de Jesus é com os mestres, com os falsos mestres, aqueles que se põem como guias e modelos. Trata-se de alertar a comunidade para não se deixar levar por falsos mestres, falsas doutrinas, que já pareciam bastante frequentes entre eles. O ensinamento de Jesus é direto. Pode um cego guiar outro cego? A recomendação-chave é não se afastar de Jesus, o mestre por excelência. Outra preocupação se concentra na questão do julgamento entre irmãos. Seguramente havia na comunidade quem se julgasse acima dos demais e se apresentava com ares de juiz, analisando os irmãos e irmãs. Pessoas com espírito crítico, que vê facilmente os erros e defeitos dos outros, mas que são extremamente indulgentes consigo mesmas. A comparação da trave com o cisco é bastante forte e tinha como função conter os que viviam classificando irmãos e irmãs na comunidade. Na comunidade de Jesus não há lugar para esses juízes intolerantes, intransigentes, que estão sempre à procura da mais pequena falha dos outros para condenar, mas que não estão preocupados com os erros e as falhas, às vezes bem mais graves, que eles próprios cometem. Quem não está numa permanente atitude de conversão e de transformação de si próprio, não tem qualquer autoridade para criticar os irmãos. Assim como vimos na primeira leitura o conselho, não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Aqui temos o critério para discernir o bom e o mau discípulo, aquele que guardou no seu coração grande quantidade dos ensinamentos de Jesus, como quem guarda o verdadeiro tesouro. Quando abre a boca, só pode sair frutos construtivos de um sadio relacionamento. Então espere o outro falar, ouça-o bem, perceba se o que ele fala constrói, edifica. Daí você sabe que se trata de um verdadeiro discípulo de Jesus, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. O cultivo de virtudes edificantes é uma tarefa de todos nós. Passamos por um momento de crise civilizacional, onde os valores humanos estão escassos.
A sociedade atual dá ares de falência no que diz respeito à edificação de um mundo baseado na ética e na justiça. O ser humano está se degradando de uma maneira tão forte, exigindo dos cristãos um testemunho eloquente de que é possível viver segundo os ensinamentos de Jesus. Acumulemos coisas boas em nossos corações, para que quando abrirmos os lábios, possam sair somente palavras construtivas e que revelem verdadeiramente o que somos. Testemunho e palavra devem andar de mãos dadas. Um beijo no seu coração.